Hoje estamos em Belém e viemos provar os pastéis de Belém. Está muito movimento, muitas pessoas, muitos carros, mas vamos aproveitar para provar e para ficar a conhecer as origens do pastel de Belém, do famoso e tão saboroso pastel de Belém. Vamos embora! Bom dia! Bom dia! Bem-vinda! Obrigada! Sente-se. Então vamos lá. É hoje que nós falamos sobre os pastéis de Belém. É verdade. Sim, nós temos os nossos estrangeiros que aprendem português connosco e que adoram saber um pouco mais sobre a culinária portuguesa, especialmente os doces. Então vieram ao sítio certo. Acho que sim. Então o que é que nos pode dizer? De onde vêm os pastéis de Belém? Ora bem, a história dos pastéis de Belém já é uma história velhinha, já longa, porque no fundo os pastéis de Belém tiveram origem no Mosteiro dos Jerónimos. Sim. Que é uma história muito engraçada, porque no fundo em Portugal existem muitos doces que são chamados doces conventuais, que são feitos à base de gemas de ovos. Exatamente. E isto tem uma razão de ser, porque no fundo as freiras utilizavam para engomar os hábitos a clara do ovo, para fazer a goma, para ficar duro. Uau! Ok. Utilizavam as claras e portanto sobravam muitas gemas. E as gemas não se desperdiçavam, não é? Exatamente. E portanto, daí que por Portugal inteiro exista Uma variedade enorme de doces feitos com base em gemas de ovo. Mas faz todo o sentido, porque Portugal realmente é um país relativamente pequeno, mas tem uma diversidade de bolos. Muito grande. Portanto, no fundo, em cada sítio, cada um inventava À sua o maneira. seu doce. Portanto, e aqui no Mosteiro dos Jerónimos começaram-se a produzir estes pastéis. Acontece que em 1820 houve uma revolução em Portugal, a Revolução Liberal, e na sequência da Revolução Liberal foram encerrados os mosteiros e os conventos por Portugal inteiro. Portugal inteiro. E ao contrário daquilo que nós hoje em dia imaginamos, um mosteiro como um sítio de contemplação, onde as pessoas estão todas a rezar, e assim, Não era bem assim. só isso. Também haveria de ter, com certeza, mas era um polo, no fundo, comercial, um sítio onde se juntavam pessoas, onde havia trocas comerciais. E estes pastéis eram trocados ali neste contexto. Pronto, agora, com o encerrar dos dois mosteiros, a pessoa que tinha esta receita, e que nós não sabemos quem era, Ok. veio até aqui, junto de nós. Nós aqui tínhamos uma refinação de açúcar, não é? da cana de açúcar que vinha do Brasil, e Então tínhamos uma pequena loja, que é a zona onde hoje em dia é o balcão, era uma loja onde se vendia um pouco de tudo, porque na altura ainda não havia lojas especializadas para cada coisa, não é? Pronto, e portanto veio perguntar se podia pôr aqui à venda estes pastéis. E puseram à venda os pastéis. Acontece que os pastéis foram, de repente, tomando um protagonismo, começou a tornar um produto importante. Portanto, a pouco e pouco, isto não foi uma coisa de um dia para o outro, não havia a quantidade de pessoas que hoje em dia existem em Belém, não é? As pessoas, Mesmo porque era difícil de aceder era a Belém. longe do centro de Lisboa, as pessoas vinham de barco a vapor Exatamente, pois. e vinham visitar a Torre de Belém e vinham ver os Jerónimos Exato. e vinham também comprar
estes pastéis, que eram os pastéis de Belém. Que vinham de Belém, pois. E a pouco e pouco, quer dizer, os pastéis foram tomando uma importância tal que chegamos aos dias de hoje, que é, no fundo, o nosso produto principal. Exatamente, é realmente um produto bem português, porque nós vemos-lo em todo lado, em vários países, até no Lidl, na Irlanda e na Inglaterra. Sim, não é? aproximações, sim, estes não são. Sim, são imitações. Pois. São outros bolos, eu não lhes chamaria imitações, não, são outros bolos que não os pastéis de Belém. Os pastéis de Belém só são vendidos aqui, portanto, nós não fazemos revenda, são sempre vendidos aqui na nossa loja. Sim. Desde o início, desde os tempos da refinação de açúcar, que é a mesma família que vem tomando conta deste negócio. No fundo, cada um de nós, cada uma das gerações, toma conta durante um período de tempo para passar à geração seguinte. Interessante, então os pastéis de Belém têm estado sempre na mesma família. Sim. Então e agora? Vamos provar. Acho que sim. Então vamos lá. Aqui primeiro Canela. a canela, sim. Sim. Então é só polvilhar aqui em cima, não é? Posso meter em tudo? Sim, claro. Tem preferência pela canela ou pelo açúcar em pó? É um bocadinho de cada dois? um, sim. Tá bom assim? Bocadinho, sim, um bocadinho do açúcar. Pronto. Já está. Ainda estão quentinhos. Muito bons. Eu já tinha esquecido. Aprovados? Completamente. Se estiverem a fazer dieta, acho que não faz mal. Podem comer na são mesma. apropriados. Sou o bolo certo para a dieta. São mesmo bons. Então será que agora poderíamos ir à parte da fábrica e ver como é que eles Vamos são ver, feitos? vamos lá. Daqui. Então vamos, no fundo, iniciar aqui a nossa visita à fábrica, à parte, portanto, onde se produzem os pastéis de Belém. E tudo começa aqui. Na oficina do segredo. Sim, faz sentido. Esta zona onde nós não podemos entrar, porque esta é a zona onde se faz a parte secreta da receita. Exatamente. Só entram os mestres do segredo e daí sai para cá para fora a parte pública da receita, portanto a parte em que há mais intervenientes e que é a parte que podemos ver. Sim. E como é que vocês fazem? Por exemplo, têm os mestres do segredo, não é? Então Sim. eles vão ter que passar o segredo a novas gerações, não é? Sim, portanto, no fundo, os mestres de segredo são escolhidos dentro dos funcionários da casa, daqueles que, no fundo, em quem nós consideramos que podemos depositar mais confiança. Portanto, pessoas que trabalham connosco já há muitos anos e que dão mostras nesse período de tempo de realmente serem pessoas confiáveis, de 100% de confiança e pronto, e portanto nessa altura são convidadas a ir para o e segredo. A aprender. Sim. Estou mesmo curiosa. Portanto, esta é a massa folhada, portanto a parte exterior dos pastéis, que sai do segredo, é a parte secreta da receita, portanto chega cá fora assim e vem aqui para a mesa de corte, onde é esticada. Sim. E depois cortada e distribuída pelas formas. Repare que todas as senhoras não têm luvas aqui, mas Não, as luvas são uma ilusão e são contraproducentes. Não se deve usar luvas. Pois, às vezes até é pior, não é? É muito pior, porque as pessoas Tem a tendência de estar limpo, mas se calhar está não sentem a sujidade. Portanto, uma pessoa quando tem luvas não sente a sujidade. Portanto, o importante na manipulação dos alimentos é que as mãos estejam bem lavadas e nenhum de nós em casa cozinha com luvas.
Porque não faz sentido. É. E fizemos uma altura em que, no desenformar, fizemos a tentativa de luvas e os resultados das análises eram piores. Portanto, fizemos essa tentativa e é humano, as pessoas não sentem e, portanto, não trocam as luvas com a frequência com que lavam as mãos. Exatamente. Pronto, daqui estão aqui estas mesas, no fundo, onde estão as senhoras que vão folhando os pastéis. Exatamente. E quer dizer, que é uma das partes muito importantes, que é de facto os pastéis são feitos, os tais 21 mil de média por dia, são feitos à mão. 21 mil. Pronto, sim. Ok. E vendem, quem são os principais consumidores dos 21 mil? São pessoas que... No fundo, quer dizer, são portugueses e estrangeiros. Nós antigamente tínhamos muito movimento aos fins de semana. Pois, posso imaginar. E que no fundo eram os portugueses, quando tinham mais tempo livre, que vinham aqui. E hoje em dia temos os mesmos portugueses ao fim de semana e durante a semana, no fundo, temos também um grande movimento que são os muitos estrangeiros que visitam Lisboa e que vêm aqui ao Mosteiro dos Jerónimos, vêm à Torre de Belém, vêm Exato. aqui ver toda esta zona da cidade e, inevitavelmente, também nos vêm fazer Exato. uma visita. Eu penso que alguns deles vêm direto para os pastéis de Belém. Muito bom. Pronto. Mas tem 21 mil por dia, a maior parte das pessoas consome-os aqui no espaço? No fundo, nós temos aqui dois pontos de venda dentro da loja. Portanto, no fundo, é o balcão, onde a maior parte das pessoas vem buscar e leva para comer fora, para levar para casa, para comer aqui à volta, para ir para o jardim. Há N opções. E depois as restantes pessoas que se sentam, comem uma sanduíche, um salgado e etc. E também comem os pastéis de Belém. Também podem levar caixas Sim. nas mesas, também podem levar para fora. Mas, portanto, no fundo, dividem-se um bocadinho assim. E o segredo então está na massa? E no creme. E no creme também. Porque o creme também é feito na oficina do segredo e depois sai para fora uns tachos grandes que vão ver. Sim. Este é o creme que vem também da oficina do segredo. Portanto, no fundo aqui são os tachos, não é? Que vêm para aqui e que vão sendo despejados à medida que são necessários para o enchimento das formas que vêm daquela zona do folhado. Então quanto tempo é que os pastéis vão ao forno? Cerca de 20 minutos, também está à volta disso. Os fornos estão a temperaturas muito altas, estão nos 250 graus e pronto, e demora cerca de 20 minutos. Ok. Mas não são particularmente calóricos, dentro dos bolos Até, se calhar, dos menos... eu acho que são sempre à volta de 150 calorias, portanto Ok, não é nada calhar tem dramático, dois. eu acho até bom para a dieta. Pronto, eu gosto disso. No fundo o processo não é contínuo, não é um rolo que vai percorrer isto tudo e dar uns determinados pastéis, porque a massa é feita num dia e tem que ficar a descansar de um dia para o outro. Portanto, no fundo, o creme tem que arrefecer e também para arrefecer, porque é um volume muito grande, Pois. precisa de estar de um dia para o outro. Portanto, quer dizer, Pelo menos isto 24 horas. estão sempre desfasados daquilo que nós estamos a retirar no momento, não é? Exatamente. Não é processo uma pessoa contínuo. não é como fazer um bolo em casa, comecei às exatamente. 3h30 e saiu do forno de uma hora depois. Não é bem assim. a mesma lógica. Não. Vocês aqui têm outras especialidades também. Temos todos os outros bolos normais numa pastelaria, temos salgados, pão, sanduíche, enfim, coisas também normais. saem bem, as pessoas também. Sim, por exemplo, os pastéis de bacalhau são o segundo produto mais vendido, quer dizer, muito longe dos pastéis de Belém, mas vendem-se também muitos. Então, à medida que as senhoras desenformam os pastéis, elas vão avaliando
qualidade. Vão retirando os que estão queimados, ou que estão mal cozidos, ou que não estão, ou que se desfizeram por alguma razão. Portanto, são retirados e não vão para venda, claro. Exato. Sim, no fundo elas têm que fazer essa avaliação, olhando, também acabam por perceber, no fundo, há tantos anos não fazendo a mesma coisa que, Sim, que apanham depois o ritmo. é quase visão, Sim. é raio-x. Sim, nem precisa de olhar, não é? Deixa pelo toque. Pronto. Ok, então aqui no fundo, agora os pastéis seguem agora aqui para o balcão onde são vendidos depois aos clientes. Ok. Estão os clientes agora à espera A fase final. dos pastéis, exatamente. Obrigadíssima pela disponibilidade. Obrigada por Estar terem aqui. vindo. Muito obrigada. Foi um prazer conhecê-la e foi um prazer prová-los. Também, Carla. Obrigada. Obrigada.